Pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma edição da Wisecast e hoje a gente está aqui para contar uma história aí de inovação e tecnologia na área de energia. Muito legal o papo nosso aqui. Mas antes mesmo aí, vamos falar do vídeo anterior aí. O Leandro Leal pôde gravar com a gente aqui semana passada, estreia hoje, dia 6 de julho. Então quem tá vendo aí a imagem aí pode voltar aí uma semaninha aí no canal aí e consegue assistir a história do Leandro. E tô aqui com o Fábio aqui pra gente trocar esse papo legal aqui, conversar um pouco aqui da Sistel, da inovação que a gente tem aí, cada vez mais inovação na área de energia, né? Pô, tem coisa pra E falar, hein? aí a Sistel a gente vê aí que tá numa nova fase aí, né? Qual que é essa? Conta pra gente aí, ó. A gente tá um tempinho um pouco mais distante aqui devido a esse bastante trabalho, né, Fábio? Nossa, Mas essa nova bastante. fase, conta um pouco sobre essa nova fase aí da Sistel aí de energia. Vamos lá. Olá, pessoal, telespectadores. Muito bom falar com vocês aqui sobre o podcast do Leandro aí, ó. Recomendo, hein? Conheço a história de perto dele e vale muito a pena. Impactante. Sim, sim, Leandro. E ele conta um pouco na história dele, as experiências dele, né? Exato. Mas Não, a gente é tenta trazer. sobrenatural. É, a gente tenta trazer também nesse para quem tá vendo aí, um pouco da história dele no sentido assim, das escolhas que vai moldando o nosso futuro e vai gerando fruto para o futuro, né? Então ele conta um pouco dessas opções dele de É, escolhas, apesar das tragédias, é. ainda consegue fazer boas escolhas e construir histórias muito legais, inclusive com a Wise aqui, né? Tem histórias de transformação muito legal aqui com a Wise Médios, com os jovens, os projetos aqui. Como sempre, boas histórias, né? Boas histórias, boas histórias. Mas vamos lá, Vamos lá. fala um pouco sobre energia, né? A Isso. Sistel completando 21 anos. 21 anos. Esse ano aqui nós completamos 21 anos de existência e nosso negócio sempre foi energia desde o Sim, começo, né? sim. Sempre foi, é o que eu aprendi na faculdade e eu vinha de uma carreira, tive um emprego antes na engenharia de uma emissora de televisão, aprendi muito lá, foi uma escola. E ali eu me formei em faculdade de engenharia elétrica. Engenharia Aí eu elétrica. falei, pô, preciso botar agora em prática meu conhecimento, né? E aí comecei a trabalhar e meio por fora ainda, né? Fazendo um bico. Sim, E desse bico eu resolvi dar um passo mais fundo, que eu sentia que era o que eu tinha que fazer, que era sim, montar, começar a empreender. Falei, meu, tá na hora de eu dar desse passo agora. Eu tô sentindo que eu tenho que empreender. Eu não falo que empreender para todo mundo, mas todo mundo pode empreender. sim, Tem que ter gosto, tem que gostar de arriscar, tem que gostar de ter o incerto na sua frente, né? Diferentes. Mas eu sentia que aquilo era meu momento. E eu fui, cara. Entrei de sociedade numa empresa, ficamos um ano de sócio. Não deu certo, deu para sair de lá com muito aprendizado. Que eu falo assim, a gente não erra, a gente aprende. sim. Todo erro é uma bela oportunidade de De aprendizado. aprendizagem. Eu aprendi bastante ali, né, com aquela sociedade. E na sequência eu já abri a Sistel, o CNPJ. Comecei a prestando serviço de projetos de engenharia, montando toda a parte de engenharia de uma grande indústria multinacional aqui da região. E ali foi outra escola maravilhosa. Eu falo que aprender fazendo, quando você tem uma base mínima ali de estudo, como eu tive a faculdade, né, é sensacional. É muito Legal. bom, porque você está no fogo, No né? Você fogo. tem que se virar para sair dali. E é, E e é um desafio, né? No início ali, como que foi essa oportunidade? Quanto mais essa oportunidade de negócio, até pra gente entender que o empreendedor ele tem muito essa expectativa, né? Tem uma ideia, ó, mas isso é legal as pessoas eu saberem falo como que funciona. assim, a primeira minha meta era eu tenho que fazer a empresa crescer. Eu não queria lucro, eu não queria resultado no final do mês. Eu tirava o mínimo para pagar minhas contas, morava com meus pais ainda. O Sim, CNPJ estava instalado na casa do meu pai. E o escritório número um era o quarto, era meu quarto. Tinha um aí, computador e uma cama. Aí eu falei, meu, tem que fazer crescer. Só isso. Então eu vendia meu projeto, que era o que eu tinha ali de conhecimento, mas eu vendia algo que eu fazia bem. sim, Aquilo eu já sabia fazer. Então, o que eu falo para você que quer empreender? Não precisa fazer algo diferente, não precisa inventar. Até porque a invenção hoje está escassa. sim, A maioria das coisas já foram inventadas. O que se inventam são detalhes, né? Novos processos. A gente inventou uma máquina lá que juntou
dois equipamentos já existentes Duas e ideias. uma tecnologia que faz a integração inteligente. Mas a invenção do zero hoje, eu falo o seguinte, faça aquilo que você já faz bem feito. Sim. Qualquer coisa que outros já fazem, mas tem muita gente fazendo, faça bem feito. Faça bem feito porque com o tempo isso só ajuda, só colabora. Então você fala, eu vou fazer hambúrguer. Beleza, tem um monte de gente fazendo hambúrguer hoje. Mas faça um hambúrguer bem feito. Entregue qualidade, entregue tempo, né? As pessoas querem coisa rápida e boa. Que o tempo ajuda. Então foi assim, eu comecei vendendo projeto. Na sequência eu contratei eu sabia que o projeto ia acabar, era uma fábrica que tinha início, meio e fim. Sim. E aí eu contratei um estagiário que trabalhou comigo como funcionário e ele ficava lá no meu quarto. Falei, cara, você vai para lá, eu vou começar a prospectar cliente e vou te mandar. Então, durante o dia, eu tirava algumas horas ali no final do dia para fechar, prospectar alguns clientes de fora, sabendo que aquele projeto ia terminar, né? Sim. Eu tinha minhas entregas ali, eu fazia as minhas entregas e ia buscar novos clientes. E aí consegui, cara, o primeiro cliente número 1, até hoje é cliente meu, 21 anos. 21 anos. Meu amigo Tomás lá da Tons. É um espetáculo. A gente fez o projeto da fábrica dele lá hoje. É uma fábrica linda, fornece embalagem para cosmético. Mas fez muitos clientes assim, que se tornaram amigos. Tornaram amigos no caminho. E até hoje a gente tem relacionamento com vários clientes. É muito mais de 10 anos, 15 anos. E aí foi entrando, foi crescendo como, né, Anderson? Foi entrando novos projetos. Então, contratei mais um projetista, contratei um desenhista. Aí, a gente já não cabia, claro, né? Não cabia mais no meu quarto. Então, assim que entrou o segundo funcionário, a gente pegou uma salinha. Nessa salinha de 30 metros quadrados, a gente começou a fazer execução de obra, montagem. Eu falei, não, agora eu quero fazer, por exemplo, pegava uma subestação para fazer. Aquela entrada de energia Aí já da não era só companhia. mais projeto, agora é mão na massa. Isso. Aí eu precisava contratar um eletricista, mas eu não tinha demanda para ele total, Sim. 8 horas por dia. Então eu contratava os caras tudo freelance. Freelance. Vem trabalhar Por projeto. Mim, por projeto. Contratava, pagava por projeto, por empreitada ou por hora, Sim. né? E terminava o serviço, desligava ele, a gente fazia a entrega. E aí comecei a fazer. Eu lembro que o primeiro painel que eu fiz, eu tive que levar de carro para o meu cliente e, cara, eu tinha um Fiestinha hatch, não cabia aquele painel. Tive que arrancar o banco do carro para colocar o painel lá. E ali começou a segunda BU da empresa, né? Que é a unidade de execução, que a gente chama de execução, mas é obras elétricas. Até hoje a gente é uma unidade muito importante no negócio. Sim. E ali ali eu fui crescendo devagarzinho. Mais uma vez, o foco não era lucro. O dono, que quer ser rico rápido, ele afoga e sufoca a empresa. Então o foco era crescer a empresa. Então tudo que dava de lucro, reinvestia 80%, 90%. Comprava um carro, comprava ferramenta, comprava sempre alguma coisa nova. E aí chegou o momento, Anderson, que eu falei, está na hora de inovar. A inovação, já tinha outras unidades de negócio, já tinha manutenção de geradores, que a gente faz até hoje também. E na hora de inovar, a gente viu que estava pegando o momento, acelerando bem a história, né? E aí Sim. entramos na fase de solar. Lembra do boom que deu? Sim. Se eu te falar, se eu não fui o primeiro a mexer com solar em Bauru, eu fui o segundo ou terceiro, porque foi bem no começo. Eu lembro que a gente anunciava sistema solar. Isso aqui é uns 8 anos atrás? Muito mais. Mais? Foi 2015. 2015. Começamos a pesquisa em 2014, 2015, começou os primeiros negócios, 2016 a primeira instalação. 2015, 10 anos atrás. Eu lembro que a gente anunciava e a cada 10 pessoas que vinham lá, 9 falavam assim, eu quero vender isso aí. Eu falei, mas eu quero vender. E a pessoa ia lá para querer vender o negócio. Eu quero trabalhar com você, eu quero vender. E a gente aprendeu bastante errando também, contratou um monte de gente que lá não virou nada. Mas depois fomos estabelecendo. Até hoje é uma unidade de negócio, já desacelerada. Né? Ultimamente o governo fez muitas mudanças no setor, realmente freando o solar. Sim. O solar hoje ele anda, mas ele anda de um jeito diferente. E aí teve uma outra unidade de negócio que a gente fez, que foi mobilidade elétrica. Essa foi mais recente.
de inovação, que foi trabalhar com carregamento, infraestrutura para carregamento de veículos elétricos. E aqui, veículos elétricos, o pessoal acha que é só veículo, é o eletroposto. Não. A gente está falando de empilhadeira elétrica, de caminhão que anda dentro de canteiro elétrico, caminhãozinho pequeno. A gente está falando de frotas de carros, de vans, de entregas. Sim. Do Mercado Livre está usando um monte, Shopee também. Então, a gente está falando de frota de ônibus, a gente está falando de frotas de veículos dentro de aeroportos. É muita frota elétrica. Todos eles precisam de infraestrutura de carregamento. Sim. Então, a gente entrou nesse mercado. Né? E nesse mercado aí, a gente começou a mexer com bateria. Isso foi mais recente, em 2024, eu estive na China e acabei estudando. Fui lá para estudar. Você quer viajar para o futuro? Vai para a China. O Alessandro te arrastou para lá, eu sei dessa história aí. O Ale fez um convite, o Ale da Alpac, um abração para o Ale, amigão meu. Ele falou, vamos para a China, que eu falei, mas só eu e você? Não, vamos, eu, você, o João, o genro dele. Então vamos. Ele falou que já tinha ido uns 10 anos atrás, só que assim, a China em 10 anos mudou tudo. Mudou tudo. Eles estão crescendo muito rápido. E eles cresceram demais. O que eu lembro que eu vi uma comparação, que o metrô do Rio de Janeiro, em 97, tinha um tamanho. Em 2003, ele cresceu, acho que 4 estações. A China, o metrô de Shenzhen, em 97, não existia. Hoje, são 60 estações, 50 estações. É um negócio... Você vê o ritmo de crescimento, né? E lá, o que eu conheci? O que eu vi? Eu vi que tudo é bateria. Tudo é bateria. Praticamente tudo. Pensa uma coisa assim, fala uma coisa. A geladeira, tem geladeira bateria. Tudo que você pensar tem a bateria lá. Tem a bateria. Então a bateria ela ficou... E eles conectam essas baterias com fotovoltaico. O abastecimento, como não é que necessariamente. Não necessariamente. Né? Não necessariamente. Ela funciona também independente, assim como no carro, né? Sim. Conecta na rede para carregar e descarrega. E ali eu trouxe alguns produtos novos. 3 produtos novos praticamente a gente criou aqui para trabalhar. Um é o BESS, propriamente dito. O que é o BESS? Nada mais é do que uma sigla de Battery Energy Storage System. É qualquer coisa que armazena energia em baterias. Essas baterias que a gente fala, elas são hoje predominantemente na tecnologia de lítio, ferro, fosfato, que é a que mais tem eficiência e longa vida útil. São aquelas baterias usadas nos veículos elétricos. Que a gente tem aí bastante veículo elétrico hoje, a bateria, seja o híbrido ou 100%, eles estão usando essa tecnologia. Resfriamento líquido, que no veículo é mais eficiente, né? Sim. Mas fora do veículo tem resfriamento a ar também. E essas baterias, impressionante o que eles fazem com elas. Ela tem 3 grandes produtores da bateria em si. Os 3 maiores do mundo estão lá. E lá, eles são responsáveis por nada mais, nada menos do que 60%, 65% de todas as baterias do mundo de lítio. Para tudo. Aí você pensa em BESS, você pensa em carro elétrico, pensa em aspirador de pó, em cortador de grama, tudo é bateria. Eles têm essa capacidade de produção em alta escala. Então, quando o governo decide e fala, nós vamos fazer isso aqui crescer, eles simplesmente aceleram, criam grandes parques de produção e falam, agora nós vamos fazer a quantidade, reduzir o preço. Ou seja, volume exagerado, reduz o preço de tudo. E lá a matéria-prima, ela é abundante, cara. Ela é completamente abundante. Pensa que tudo que você precisar tem de tudo lá. Tem de tudo. Eu preciso de aço, tem um monte. Preciso de cobre, tem, à vontade. Eu preciso de toneladas de alumínio, tem, à vontade. Então, eles têm tudo fácil ali. É que eles têm um sistema de governo que fomenta o empreendedorismo, o negócio, né? Então, tem um pouco isso também, né? Diferente um pouco da cultura brasileira, cara, né? Se a gente fala bastante do governo da China, que vai longe, cara, não dá tempo. Mas a cultura que eu vi lá é assim, a China é um país totalmente vertical, no sentido de que o governo determina, a população obedece. Sim. Só que o governo lá, ele tem o socialismo, sim, na base da pirâmide, é socialista puro. E acima da pirâmide, no degrau de cima,
já tem o capitalismo sendo incentivado. Sim. A diferença é que o capitalismo lá, ele é todo focado para você desenvolver para o mercado externo. É assim, então você vai montar uma fábrica, ótimo, você já tem que sair com certificações para exportar. Aí o governo te dá linhas de crédito e eles gostam de tudo muito específico. Então não tem uma fábrica que o cara monta tudo. São fábricas específicas. Específicas, e regiões específicas para... Isso, tem um amigo meu lá, que ele tem uma fábrica lá de luminárias a LED. Ele faz só luminária a LED. Aí ele fala, vou começar a fazer liquidificador. Não é assim. São licenças específicas, mas tem verba lá bastante do governo, incentivo. Mas o que eu falo é no sentido assim, a gente sabe que o governo não é o do melhor dos mundos mesmo, mas assim, na escola, o jovem, a criança, adolescente, eles já estão sendo preparados para o futuro da inovação, da tecnologia. Eu andei isso, lá. Eu assisto alguns vídeos, né? Lógico, não conheço lá direto, mas pelo que eu percebo, eles têm muito essa cultura de... Muito. Não, muito. Você não tem noção. Lá é faculdade, ela é quase que obrigatória ali no jovem que quer desenvolver, ele se dedica muito. Lá os vestibulares mais concorridos do mundo estão lá. Então, você pensa que é aqui, a USP, medicina? Não, lá é mais concorrido, cara. O jovem dá a vida lá para uma faculdade, porque a chance dele, inclusive, de ir para uma cidade mais desenvolvida. Ela tem 3 níveis de cidade, né? E quem mora na cidade número 3, não é assim, pega uma linha e vai lá para a capital desenvolvida, não. Ou você vai com um emprego, convidado por uma empresa, ou você vai porque você passou numa faculdade. E aí você tem o acesso ali, a permissão para morar naquela cidade desenvolvida. Legal. Mas de verdade, eu gostei do governo de lá. O pessoal, a gente ouve aqui no Ocidente muita coisa do tipo, a China é ditatorial e ainda mata a gente porque falou mal do governo. Realmente, falar mal do governo lá, eu acho que não é bem visto, mas eu vi um lado do governo da China ali, um lado do povo chinês, cara. O povo chinês é um povo muito hospitaleiro. Ele recebe você bem. Eles param para te ajudar na rua, cara. De um jeito diferente. Você pensa assim, o brasileiro hospitaleiro, não. É diferente, né? Eu tenho alguns amigos que vai para a Europa e falam que a experiência não é muito boa não com isso, né? Diz que o europeu? O mal te recebe. O europeu, mal te recebe. No... vai lá na França lá, tentar falar inglês lá. Os franceses que me perdoem, mas eles recebem mal demais o turista. Mas e essa visita então lá trouxe essa inspiração? Aí, e esse momento que você vive então, pensando em futuro, novos negócios, esse momento da fase da empresa, é parte desse conhecimento que você adquiriu lá? Com certeza. Nasceu lá mais uma unidade de negócio, né? Que é a unidade de armazenamentos. Sim. A gente eu registrei o nome, chama Energy Cube, ou Energy Cube em inglês, né? Que é cubo de energia. Uma analogia aí às baterias, né? Que são normalmente em formatos quadrados, retangulares. E a gente tem colocado bastante empenho nesses novos negócios de bateria. Com certeza, porque isso vai crescer muito, já está crescendo. Sim, já está crescendo. Então a gente fala hoje de veículo elétrico no Brasil. Cara, os veículos elétricos explodiram no Brasil, mas logaritmicamente estão crescendo em escalas de mais de 50%, de 60% a cada semestre. É forte o crescimento. E a gente viu que é o seguinte, no Brasil o problema não é nem o carro. A cada 6 meses você vê uma marca nova entrando no mercado. Ou 3 até. Porque só em Bauru, a gente vê aqui, Bauru deve ter 7 já marcas chinesas. O problema não é o carro. O carro vai ter. O carro está vindo, está importando. A BYD já anunciou a fabricação de metade da linha deles do Brasil. Aqui, compraram aquela fábrica da Ford, né? Sim. Lá em Camaçari. E já tem outras vindo aí anunciando também. Ou seja, vai ter o carro semi-fabricado aqui, porque não é todo fabricado, né? Sim. Muitos componentes vão vir de lá porque não compensa. Mas ele é semi-montado aqui, já vem... A Chevrolet está fazendo isso lá no Nordeste. Ela está trazendo o carro desmontado, bateria, carcaça, rodas, bancos. Aí chega lá e termina de montar ele. E emprega uma mão de obra ali. E está montando aquele carrinho elétrico, esqueci o nome daquela piruinha elétrica deles lá, 100%. Mas a infraestrutura é o gargalo hoje. Hoje o problema nosso é a infraestrutura, que não acompanha esse crescimento. E aí
aquela velha paradigma, né? Mas quem vai vir primeiro? O ovo ou a galinha? Porque se você vender mais carro, você precisa de mais infraestrutura. Mas se você não tem infraestrutura, você não vende mais Você carro. não vende mais carro. Então uma coisa está puxando a outra. A hora que a infraestrutura entra, o cara compra o carro. Sim. Né? Tiveram até E a infraestrutura que você fala é carregadores. Os carregadores. As Isso. bases de abastecimento. Isso, nós vendemos toda a linha de carregadores, AC e DC. A gente usa a marca própria, desenvolveu um fornecedor lá muito bom, com qualidade, com pós-venda. Nós temos aqui um laboratório de eletrônica, né, porque nós somos autorizados de no-breaks também. Sim. Então, o mesmo técnico da manutenção no-break também dá manutenção dos carregadores. Os carregadores rápidos, que a gente fala carregamento DC, por exemplo, ele hoje tem um valor agregado alto. Um carregador de 120 kW está custando 120 mil, só o carregador. Para você instalar esse carregador, Anderson, você tem que montar uma subestação, cara. Pensa, 120 kW. É uma subestação que eu falo, é aquele poste com transformador próprio. Poste transformador. Que é algo que demora, você tem que contratar companhia, pagar a obra na rede, depois de projeto aprovado. Para o pessoal entender, é a mesma coisa. Se for construir um prédio muito grande e colocar vários ar-condicionado, você coisa. vai ter que fazer isso daí. Basicamente é Mesma isso. coisa. Quando a gente mexe com a companhia, seja ela qual for, tá? CPFL, a Eletra, a Enel, todas elas têm uma latência enorme para aumentar. Então, não é que você pediu energia e amanhã está ligado. Esse é um problema no Brasil. Nos Estados Unidos, se eu abrir um comércio lá e pedir 500 kW, eles me ligam rapidinho. A energia já está disponível na rua. Então, aqui não. O fio não aguenta, o transformador não tem. Tem que mudar a rede. Às vezes tem que recondutorar. E aqui a lei, ela foi, a privatização ela foi feita da seguinte maneira. Quem investe são os novos entrantes. Então, quando eu peço uma ligação nova, você tem custeio. Parte do custeio da obra da rede, eu pago. Essa é a regra. E aí tem a obra, né? Então a obra vai acontecer, tem prazo de obra. Olha, a gente enfrenta vários casos lá de 12 meses para ligar. Ou mais, quando tem problemas, às vezes mais de 12 meses. Isso geralmente a procura maior é em condomínios, prédios. Não, os carregadores empresas. hoje, quem está montando carregador são normalmente empresas especializadas em recarga. Especializadas em recarga. A gente chama de eletroposto. Tá? Nós montamos eletroposto lá. E o que eu fiz? Eu trouxe essa tecnologia da China e falei, cara, eu vou criar um produto aqui que vai romper essa barreira. Porque para eu carregar rápido a bateria ela aceita carga rápida. E ela também aceita descarga rápida. Então eu uso outra bateria. Então a gente desenvolveu junto com uma engenharia brasileira, desenvolveu junto com a engenharia de uma fabricante lá da China, que veio até aqui, ficamos dias aqui trabalhando, calculando o que a gente queria de um carregador com bateria. Sim. E o que ele faz? Imagina uma caixa d'água. A analogia é a mesma. Caixa d'água para alimentar um apartamento de 100, quer dizer, um prédio de 100 andares, 100 apartamentos, você tem lá uma caixa d'água enorme com uma entradinha de 1 polegada. Ela fica correndo água 24 horas, mas quando todo mundo vai tomar banho ao mesmo tempo, tem água, não tem? Sim. Porque a boca de saída dela é 10 polegadas. É isso aí que a gente faz. A gente drena energia disponível, carregando as baterias. Disponível eu pego a energia que tem no local. Por exemplo, aqui na Wise. Você não consegue instalar um carregador de 100 kW, mas você consegue instalar o meu. O Energy Cube entra aí. A gente coloca ele lá, vamos supor que você tem aqui 15 kW disponível. Ok, programa ele para carregar com 15 e descarrega com 100, com 120, 180. E aí eu consigo, como aqui eu tenho fotovoltaico, eu consigo... Certamente. Já consigo a gente aproveitar. Programa ele para carregar nos horários de sobra do solar. A gente escolhe as janelas de carga. Quer dizer, essa energia eu não vou ter despesa nenhuma. Estou ganhando 100% dela. Essa que eu usar assim. Mais ou menos, né? Mais você gastou para colocar o solar, né? Então, não, o solar ele não custa zero. Eu falo assim, o pessoal fala, minha energia é de graça. Não, de graça não. O sol é de graça. Sim. Mas a energia você está pagando por ela porque você comprou você fez uma usininha solar. Né? Mas hoje na rede, quando a gente joga na rede, de certa forma a gente acaba... o governo, ele fica com a parte. Nesse sistema, você conseguiria ter um aproveitamento maior, vamos dizer assim. O ICMS, o governo estadual, morde uma parte, quando ela vai e volta. Quando ela volta, ela paga ICM, né? Paga ICM, mas é sua energia. E quando ela vai, acredita? Não.
Quando ela volta, Volta, ela paga. debita. É, E aí a gente tem esse problema do ICMS. Também, ICMS. também tem também tem. a tarifa da companhia hoje, que a gente Sim, chama de TUSD, sim. taxa, tarifa de uso do sistema de distribuição. Essa taxação aí, ela está aumentando todo ano. Sim. E ela é mediante o, O que o você consumo usa, geral. O o que consumo, você o que usa da Isso. da rede. Aquilo que você exportou, importa como Tem TUSD, como tudo. TUSD G. Né? Então tá tendo essa tarifação também. Mas nesse sistema, se você faz um. Que tem o off-grid, né? Como é que fala isso daí? Que é o. O off-grid é aquele que você fica totalmente livre da Não tá companhia. ligado à companhia. Aí você naturalmente necessariamente tem que usar uma bateria. Mas o off-grid eu só recomendo quando realmente não tem rede na Não tem frente. rede. Porque a rede ainda é Ainda a é mais energia viável. mais segura, né? Sim. Imagina ficar dias e dias nublado. 3 dias nublado, 4 dias nublado. Acabou a energia. A bateria ela tem um limite ali. Você escolhe, você dimensiona para ela. Mas Sim. tem o que está pegando bastante hoje, o que a gente tem feito bastante lá, é o zero grid. O que é o zero grid? A gente usa a rede somente para importar. Igual é naquela casa que não tem, naquele comércio que não tem solar. E o solar ele gera e ele armazena numa bateria, ou não, né? Pode também não armazenar. E ele gera aqui e ele fica retido aqui dentro. Ou seja, ele gera, armazena, já vai para a carga. Ele não devolve para a rede. Não devolve para a rede. É o zero grid. Zero grid. Essa é a tendência, tá? O Brasil está migrando bastante para isso. Mas como você fala assim, mas o Brasil está migrando? As legislações, as normas estão sendo revistas, várias delas. E vai vir por aí, por exemplo, o primeiro leilão de baterias no Brasil. Você está até perguntando para mim, por que o Brasil precisa de bateria? Precisa de bateria pelo seguinte, a gente tem hoje pico de sobra e pico de falta, ou melhor, vale de falta de energia. Então a gente tem momentos que está sobrando energia no mercado. Lá no Nordeste, principalmente, tem muita fonte solar e eólica. A hora que bate ali meio-dia, 1 hora, das 10 até as 2, sobra energia que em alguns momentos não consegue ser despachada. O que é despachada? Ela injetar na rede e alguém consumir. Não tem. Consumo é menor. E nessa hora estão jogando energia fora. Porque o Operador Nacional do Sistema, o ONS, que fica lá em Brasília, ele é obrigado a desligar para não desestabilizar o sistema. O sistema não pode nem faltar energia e nem sobrar energia. Ele tem que estar equilibrado. Quando a carga aumenta, a geração também sobe junto. Se a geração sobe e a carga não sobe, vai sobrar energia, vai desestabilizar o sistema. O sistema nosso é todo interligado. Então, uma desestabilização dessa derruba, dá o famoso apagão. A gente teve na iminência já de apagão aí no último domingo, Dia dos Pais, sobrou energia. E aí, qual que é a solução para isso? Armazenar energia. Aí você tem 2 tipos de armazenamento. O armazenamento a bateria, que é um armazenamento rápido. Por que rápido? Uma usina de baterias, um BES, a gente monta em 6 meses, tranquilamente. Com instalação, tudo está pronto para armazenar energia naquela hora que sobra. Ou seja, está sobrando, as baterias começam a carregar. Porque na hora que está faltando, às 18, 19 horas, que já não tem solar, e aí está faltando energia, aí as baterias descarregam. Elas entram. E esse armazenamento da bateria. E o armazenamento também através de fonte hídrica. Tem lá em Portugal, lá na região do Porto, tem uma usina que ela devolve a água para cima. Ela faz a água inverter. Você já viu a usina voltar a água? Não tinha visto ainda. Pois é. O que acontece? A usina hidrelétrica ela tem aquele desnível lá, certo? Sim. Jusante e montante. Aquela água armazenada é energia armazenada. Aquele desnível lá é energia armazenada. A hora que ela passa, ela Isso, movimenta as turbinas. a hora que ela desce, produz energia. Quando está sobrando energia, a usina para de produzir e eles ligam big bombas lá embaixo e devolve o rio para cima. Para quê? Para armazenar de novo. E aqui é barato. Porque a operação é água, cara. Bombas elétricas e água. Só que para construir uma usina dessa de reversão, é obra de 10 anos.
A estrutura Enorme. é enorme. Você pensa, tem que fazer o rio voltar, cara. Ou parte dele, né? Mas isso é muito bom para o Brasil. Isso é uma saída maravilhosa. Só que assim, no Brasil a gente tem problemas com licenciamentos ambientais, ruim, difícil de acontecer. Então, Burocracia. pensa que uma obra dessa pode demorar até mais de 10 anos. Aí vai lá o No governo Brasil, e com certeza. vai fazer o quê? Vamos resolver o problema já com bateria. É bateria química, bateria lítio ferro fosfato, só que em containers de 40 pés. Um monte de bateria, vários containers ali, armazenando aquela sobra e descarregando nas faltas. E a gente está com esse produto lá, nós temos essa solução. Mas essa solução, ela também funciona para indústrias pequenas. Não precisa ser só uma usina de bateria. Ela funciona, por exemplo, uma indústria comum aí que faz, que paga energia na ponta, ou seja, Sim. ela paga energia mais cara no horário e mais barata no outro. Já viu isso aí, não? A tarifa, essa conta com dois preços? Eu sabia que tinha as tarifas, nunca tinha visto na prática como que é para a empresa, né? Quando a gente sobe acima de 75 kW de carga, Que é aí consumo você, maior. isso, aí Aí você você vai entra lá nessa para o tarifa. famoso grupo A. Aí, no grupo A você tem essa separação de tarifas. Hoje são só duas tarifas. Ponta, que vai das 18 às 21, e fora de ponta, que é todo o resto. Mas a legislação também está sendo mudada, estudada, para que ela funcione como é na Europa, nos Estados Unidos, que a tarifa ela é livre de demanda. Ou seja, ela varia na hora conforme ela é requisitada. Então, naquele horário de pico, ela é mais cara. É mais caro. O que a legislação faz isso? Ela abre a chance das pessoas saírem da ponta, porque é mais caro. Ora, se eu posso carregar meu carro em qualquer hora do dia, eu ponho na tomada e não me preocupo. Agora, se a tarifa na minha casa passa a ser mais barata depois das 21, o que eu vou fazer? Eu programo no carro, você só vai carregar à noite. Sim. E vai chegar isso. Vai demorar um pouquinho? Talvez demore um pouco, talvez chegue no grupo A, mas vai chegar no Brasil isso aí. É fatal, porque é regra do mercado. O mercado ele se autorregula. A empresa, a indústria, ou seja, o negócio que está ali, não vai ter essa escolha, né? Por mais que ele tem que estar girando o tempo todo ali. E você e esse aqui ou Exatamente. porque precisa do BES. Seria esse o ponto. Exatamente. Por que ele precisa do BES? Porque, pô, ele não vai ficar olhando, eu vou parar a minha produção das 18 às 21. Às vezes não é viável, então coloca um BES. Carrega ele no horário mais barato e ele descarrega no horário mais caro. Tudo automático. O BES faz isso sozinho, ele se conecta na rede. Ele até busca a tarifa, o preço da tarifa, Sim. se for o caso, em servidor específico. Ele faz uma amostragem para ver qual horário é melhor para fazer aquilo. Que a gente chama de load shift, que é mudar, transicionar a carga. Então a gente consegue fazer isso com o BES hoje e tem viabilizado projetos. E aí quando a gente une solar com BES, aí fica melhor ainda. Fica melhor ainda. Porque aí você põe ele para coordenar com o inversor. A hora que o inversor está produzindo, ele está armazenando. Eles se conversam. A hora que o inversor pode produzir, o inversor solar que eu digo, ele devolve energia para a rede, devolve mais barato. Ela veio do sol, né? E não usa rede, evita tributação, ICMS e tal. É uma operação que fica muito boa e ela funciona totalmente isenta do governo. Porque o que você produz e consome dentro da propriedade não é nem medido, não tem como medir, nem como tarifar, né? Isso aí seria tarifação do sol, que não tem como fazer, né? Por enquanto. Sim. Por enquanto, não tem legislação para isso. Igual eu tenho um poço artesiano numa chácara lá e por incrível que pareça, eu pago mais caro do que o DAI aqui. A conta lá, por causa do poço artesiano e as tarifas, que a hora que você tem que fazer o laudo de água, não sei o que. Laudo uma casa normal eu pago R$ 80, lá, pagando todos esses laudos, dá 250 por mês. Como é que pode? É mais caro do que o... E paga energia ainda para tirar. E paga energia para tirar. E depois paga cloro, absurdo. Se quiser tratar. Eu vejo lá e falo, vou fechar esse poço tem aqui. Tem alguma coisa errada, né? Alguma coisa certa não tá errada aí. Complicado. Brasil... Alguma coisa errada não tá certa. Esse é o custo Brasil, assim, infelizmente. Mas legal.
Então, pensando que a gente faz esse casamento do solar, o BES, e pensando no. Porque quando a gente olha para o futuro, a gente não consegue ver hoje, né? Mas para quem está uns 5 anos, 10 anos à frente, pensando no planejamento da empresa, planejamento estratégico ainda quando está Ô, olhando, esse é cara, o futuro então, Fábio. sabe o que a gente está fazendo numa indústria de alimento? Eles estão precisando crescer, Sim, crescer carga e linhas novas lá. E aí a companhia chegou para eles e falou, ó, eu não forneço mais em 13 mil volts, que é aqueles 3 fios na rua mais alto sim, lá, né? Eu quero que você vá agora para 138 mil volts. E ela tem esse poder. A partir de 2.500 quilowatts de demanda, a companhia escolhe qual é a tensão de qual é a fornecimento. atenção? E ali ela empurra pro dono da indústria uma conta que começa nos 18 milhões ali, que é o custo de uma subestação de alta, que a gente fala que é quando ela é mais do que 15 Sim, kV, né? E ali ele vai ter uma surpresa enorme. Pô, imagina você chegar, eu comprei uma linha de produção nova aqui e tal, de repente a companhia vem e fala, não, agora você tem que ir para você vai gastar 18 milhões aí. Pô, mas eu paguei Invia- 10 na linha. viabiliza o Não negócio sei, né? deles. Tô estimando aqui. E aí o que a gente faz? A gente instala Estava o projeto lá é esse que está andando lá. É uma usina solar, que tem terreno, bastante terreno próprio. Um conjunto de BESS para fazer a linearização pegar essa energia do sol e distribuir ela nas 24 horas. A energia do sol é só 12 horas, né? sim. Considerando aquele pico ali. E uma usina de gerador, que é a terceira fonte ali, ela vai suprir naqueles dias que o sol não der conta. Um dia que não dá conta. Para ele não É um backup ali, um isso, para ele backup. não drenar, para ele não puxar da companhia, além dos 2.500 que ela liberou para ele. Legal. Então, quando ele precisar, ele vem do diesel. Ah, mas o diesel é mais caro, Fábio. Mas é só quando ele precisar. São naqueles Que no Brasil é E pouco além, utilizado. e além do mais, ainda tem a vantagem dele ter o diesel ali nos dias de falta, né? Quando Sim, acaba a energia da rede, sim. ele entra com o diesel e toca a produção dele. Então, são alternativas assim que a bateria ela veio para resolver. E por que a bateria é tão nova, Anderson? Não é nova. Bateria antiga, cara, bateria de lítio é muito antiga a Sim, tecnologia. Só que ela era cara. Ela era tão cara que o pessoal só usava para relógio. Não sei se você lembra. Bateria de lítio durava 7 anos. Lembra disso aí? lembro. Até hoje, né? Dura É, com bem. as máquinas, as furadeiras, mas a gente vê que era caro também, né? Mas Era, vê que tá era barateando níquel, mesmo. É, níquel cádmio, sim, que era mais barato. Uma bateria cheia de problemas, às vezes vício, sim. baixa vida útil. Depois níquel metal hidreto melhorou, né? E aí começou a vir o lítio. Aí, meu, o lítio era caríssimo. Hoje, o lítio, eu vou te falar, está mais barato uma bateria de lítio do que a bateria de chumbo ácido produzida aqui em Bauru. Chumbo ácido é aquela bateria automotiva, tá? Aquela bateria convencional que usa chumbo, placas de chumbo. Cara, tá mais barato o lítio. Mais barato, mais leve, dura muito mais, não tem memória. É tudo de bom, cara. Ou seja, a China ela conseguiu estabelecer a redução do preço. Quando o preço caiu, aí tudo viabiliza. Esse é o milagre chinês. É um negócio da China. Qual que é o negócio da China? Eles fazem o preço das coisas caras ficarem baratas. Esse é o grande E negócio da energia é China. tudo, né? Energia é o que a Cara, gente precisa para girar tudo, né? energia é matéria-prima fundamental em mais de 90% dos negócios. Pode ver, Sim. 90%. Até a escola hoje, que é só uma lousa e pincel, se perder energia não tem luz, vai ficar escuro, o ar-condicionado não funciona. Né? Hoje as escolas estão tudo com mídia, e vocês têm mídia do outro lado. Sim, sim. Então, uma simples Não, escola, um simples processo de dar aula, né? Mas tudo vira com energia. Então, a energia ela tem uma constante crescente constante crescente. todo ano, cresce, não volta para trás e nem vai voltar. Tudo que você conhece que é mecânico está virando ou vai virar elétrico. Está no processo. Nós somos parceiros de um fabricante lá que ele tem motor elétrico para barco. Todos os tipos de motor. Tem motores pequenos, de polpa, os maiores, tudo elétrico.
Esses dias eu fui no Brás lá e tem o chinês lá, né? O chefe do benefício. E tem um shopping lá que é dele. Praticamente o shopping quase todo é dele, né? E acho que no segundo andar lá, só de motinha lá, moto lá, tomada de. Tudo motinha Motinha elétrica, né? elétrica, cara. Na China. É Ah, impressionante, cara. Não tem nenhuma aqui em gasolina. Pompeia. Eu tava conversando com o Steve, né? Que a gente tá fazendo uma parceria lá Diga. com o pessoal de Pompeia. Estão fabricando lá uma motinha. Tem um projeto Ah, é? aqui em A Jato vai Pompeia. fabricar? Não é a Jato, é uma startup lá, Sei, mas sei. com Vai iniciativas fabricar ali. motinha elétrica? Já estão fabricando. Não, que Estão beleza. fabricando. Cara, a gente precisa mesmo voltar a reaquecer nossa indústria, porque a fabricação dessas coisas aí é simples, cara. Assim, é simples para uma indústria que já produz o básico, né? Sim. Agora lá, você imagina, eles têm uma abundância de mão de obra, abundância de matéria-prima, e eles têm um mercado inteiro. Eles são, como eu te falei, cada indústria lá é programada para exportar. Programado. Sim. Você imagina que aqui as empresas elas vendem para o próprio país, a maioria delas. As exportadoras do país, eu acho que não dá 5% das empresas que exportam. Sim. E então eles têm esse milagre chinês aí, mas a gente, no governo fazendo o papel dele de colocar uma barreira de entrada de impostos que já é alta, né? Tem imposto de importação, IPI, PIS, COFINS, tem ICMS, tem a taxa de armazenagem, alfandegária, tudo. Então, isso aí já ajuda um pouco a indústria. A indústria precisa só reaquecer, que é uma coisa que infelizmente foi desacelerada aí por várias manobras aí políticas. É. Foi com o tempo sendo desacelerada mesmo. Fechadas as indústrias, né? Resumindo então, 21 anos, fazendo a diferença, gerando emprego, gerando negócio. É isso aí. A gente só não produzimos energia, nós convertemos todas as matérias-primas de energia e levamos ela onde é necessário. Onde é necessário. É. Você sabe que a Wise faz 20 anos, né? Esse ano também, né? olha Setembro aí, agora, cara. a Wise 2006. faz 2006. Ah, que legal. Eu sei, cara, que eu sei. 20 anos. Esse ano. A gente vai ter até o prêmio agora, né? A gente tá. Um Até prêmio a comunicação especial esse, hein, provavelmente cara? vai É o sair. prêmio dos 20 anos. Prêmio Tem que dos 20 ser. anos. É, tem que ser. Prêmio 20 Tá anos conversando Wise. com a comunicação aí pra Aí, que legal. trazer essa. Fazendo a aniversário de 20 diferença, né? anos, Trabalhando aí, impactando, 20 anos impactando crianças que hoje são adultos, né? Sim, Tem sim. vários casos. Eu Bastante encontrei história aquela legal. menina lá, a fotógrafa lá, A Daiane. a Daiane. Fernanda. Tava trabalhando numa festa. Eu falei, olha, essa menina é fruto da Wise. É legal. Que A legal. gente está finalizando agora um projeto do PROAC, que é o Farol, né? Farol Uhum. 360, Sei. que tem aí bastante jovens adolescentes participando, quase 70 jovens que estão participando desse módulo. Legal, cara. Provavelmente já tem uma turminha ali que está acima dos 15 anos ali, que já vai para o primeiro emprego, porque O ele Lê tem... falou que vai levar um pra mim lá. Eles estão Eu visitando. falei, Lê, Eles, tem uma vaga lá pra gente preencher, hein? Isso. Eles estão fazendo a visitação, né? Uma parte lá do curso eles estão indo, né? Acho que foram agora na Mori. Acho que vai lá no Sistel também, né? Agora, né? E falei pra ele, depois leva lá. o currículo lá. Na verdade, esses jovens já estão aprendendo no processo todo, eles também, né? Construir isso, o cara. currículo deles, É isso. saber conversar, saber dialogar. É ensinar Enfim, a pescar, gente. Ensinar a pescar. É isso. É muito Exatamente. mais do que dar, é ensinar a plantar. É isso aí. Isso muda, impacta gerações. Legal. Muito bom. E finalizando, né, Beleza. Fabião? E aí, então a gente tá Sistel Bauru, Sistel São Paulo agora. Nós temos a Sistel São Paulo, unidade Sistel São São Paulo, Paulo. tá tracionando lá. Eu vejo que tá Inauguração, direto no trecho é. aí, São Paulo, tu volta e meia, já tô no direto trecho. pra lá. Tô com um apartamento até lá para ficar mais fácil. Legal. E a gente está montando a unidade. Então, estamos operando lá. Já tá operando. Só não está oficialmente inaugurado. Daqui a pouco a gente inaugura oficialmente, mas já está operando já a unidade de São Paulo, porque ali tem muito concorrente, mas tem muito cliente, tem muita oportunidade, tem muito tudo lá. Muito. É o centro nervoso do país mesmo. E é isso, acho que a gente Valeu. falou o nosso tema, né? Empreendedorismo, começou no quarto de casa. Empreendedorismo bruto. 2, empreendedorismo, e hoje aí com mais de 120. 120 funcionários. funcionários, estamos bem estabelecidos. Eu sei que o ano retrasado ampliou o pátio, né? O ano retrasado? Estamos com 3
prédios em Bauru. 3 prédios Ali já? no distrito. A gente Aí. pegou o prédio do vizinho e o do outro lado da rua. Do a gente outro, teve a o outro eu não concessão. sabia. Eu sabia que tinha o segundo, Esse prédio na frente da já rua. o terceiro. Daqui a pouco você vai ver a fachada. Estamos preparando ele lá. Colocando uma fachada bonita lá. Que Ali legal. vai ser a unidade de baterias. Legal. Lá só vai mexer com baterias. Sucesso, Fábio. Valeu. Sucesso. Obrigado. E Prazer estar aqui. tenho que falar com o Fábio que nas causas sociais, ele está com a gente aqui. Ele não é só aquela pessoa que faz uma ação de uma doação, mas que está aqui olhando para o problema. Eu acho que isso faz a diferença no futuro, Fábio. A gente conseguir olhar para o problema e não só, às vezes, fazer uma doação, mas, poxa, vamos resolver dessa forma, vamos trazer mais um parceiro. Eu acho que essa ideia de olhar para o problema e também trazer ideia, contribuir, pensar junto o problema e criar a solução, isso é que o terceiro setor precisa. Sem dúvida. E esse é o futuro do país. Isso Se a gente não tiver esse olhar, né? E você é esse cara que está aqui, Fábio. Mas, Para me ouvir, escuta, ouve a gente chorar também, né? Mas traz a solução, né? Eu acho que isso é legal, eu Fábio. acho que assim, a gente tem que deixar marcas por onde a gente passa. Sim. Aí, ó. Tem um pico de energia. Tá falhando energia aí, ó. Tá falhando energia. Tá precisando de um no-break aqui já, baterias. Mas a gente deixa, transborda na vida das pessoas aquilo que a gente tem de bom. Né? Então, pô, você quer falar sobre empreendedorismo? Cara, fala para quem acha que isso é muito longe. Não é, cara. Quando eu tava lá fazendo Senai, eu também achava que era coisa de longe. Esses dias eu fui lá, o professor Ademir chamou para ir lá, dar uma palavrinha para os alunos lá. Eu vi, Cara, você postou na internet, eu e vi eu no falei Senai. pra gente, Foi na Mackenzie também, nesses dias atrás. Eu tava lá na um Mackenzie pouquinho palestrando. Foi no Mackenzie, foi lá no Mackenzie. Foi um evento do ITA lá. Nós Deve fomos falar passar uma sobre cena, né? baterias, Puxa, cara. até esses dias atrás eu era um técnico do Senai e agora falando num lugar de referência no Brasil. É isso que eu falei para eles, gente, no berço da engenharia, né? No berço, ITA e ITA. Mackenzie. E realmente foi um evento lindo, cara, maravilhoso. Legal. A gente falou bastante sobre isso no outro podcast lá do meu amigo Marcelo. Mas eu falo que o céu é o limite. Basta querer e se empenhar. Então é o que eu falei para a molecada do Senai, gente, eu era vocês aí, há 30 anos atrás. Sim. Eu era um de vocês, sentado aí, estudando, achando que era muito longe empreender. Sabe o que eu vejo hoje? Até eu percebi lá, fiz alguma perguntinha lá, né? Quem aqui quer ser isso? Quem quer fazer aquilo? Quem quer ser empresário? Cara, 2 levantaram a mão. A maioria nem quis, cara. Os caras veem empresário como alguém muito, sei lá, muito trabalhoso, muito trabalho demais, preocupado demais. Realmente tem as preocupações, mas, cara, é onde você tem liberdade de exercer o seu talento. Sim. Mas falta, Fábio, assim, eu sou de comunidade também. O poder público, a escola pública não fala sobre Não o tema. incentiva. Não incentiva, não fala, não você tem vê que assunto. eles não sabem. E às vezes o oposto, em vez de trazer uma fala positiva, traz uma fala às vezes negativa, falando da exploração, do trabalho, e no contexto às vezes arcaico, lá do passado, que hoje... Escravidão. Né? Funcionário hoje tem uma regalia, cara. É. Eu atendo clientes aí do rural, eles montam canteiros e montam os alojamentos. Cara, alojamento. Até mudou de nome. Não chamam mais alojamento. Chamam hotel. Hotel. Pô, o cara tem um quarto lá mais confortável que o dele. Ar-condicionado, água gelada, caminha com colchão, densidade tal, que é... Meu, você tem que ver o padrão. Ou seja, não tem mais trabalho escravo. Sim. Só que assim, o empresário é o cara que gera o imposto, que alimenta o governo. Que paga os benefícios. Que paga a conta no final. Que alimenta as escolas, a saúde, a educação. Eu falo, Fábio, há alguns anos atrás eu não tinha a experiência que eu tenho hoje. E hoje a gente é uma instituição, é lógico, a gente não tem fins lucrativos. Mas a gente tem um CNPJ e a gente tem funcionários com a mesma responsabilidade de uma empresa. Eu tenho aqui quase 90 funcionários. Hoje, se a Wise fechar hoje, e as pessoas falam, né, tá, a gente tem recursos às vezes do governo, tem incentivo, tem projeto, mas se a Wise fechar hoje, tudo que a gente adquiriu em anos aí pensando em infraestrutura, patrimônio, se eu não tiver uma reserva,
a instituição quebra, fica devendo. É isso aí. E isso é para qualquer empresa. Então, hoje, se você tem uma empresa ativa, parece que o lucro é gigantesco, mas se hoje você tem uma empresa com 150 funcionários e se de alguma forma você não conseguir ficar de pé e tiver que fechar, o lucro que você demorou 20 anos, talvez você tenha que pagar. É lógico, você vai fazendo ao longo do tempo, você vai pagando aos poucos. Pesado, cara. Mas uma empresa hoje que fecha, A crescer. Bom, se a gente falar sobre empreender no Brasil, não, é um desafio, né? Um desafio. é tudo contra tudo. Sim. Né? É dinheiro que é caríssimo, regulação que é exagerada, tributação que é exagerada. Mas ainda é o único lugar que a gente consegue fazer diferença, né, Fábio? Construir, É, inovar, gerar oportunidade. é isso aí. É o único lugar, né, gente? É difícil, mas é o caminho. Eu Mas parabéns, Fábio, por ter recomendo. conseguido traçar esse Valeu. caminho até hoje, continuar traçando ele aí, trabalhando, se dedicando. Eu vejo lá, o dia a dia lá, você já começa no store, né? Começa o dia lá já fazendo uma reflexão e pensando positivo, fazendo as melhores escolhas possível, né? Mas agarrando no batente cedo para Cara, fazer diferença. É consagro isso. tudo a Deus. Legal. Tudo que eu faço, essa é a minha fé, a minha convicção. Legal. E isso é proliferado dentro da empresa. Né? Mas Cultura começa por forte. ali. Cultura Legal. forte. É isso. Parabéns, Valeu, Fabião. obrigado, Anderson. Bom Tem mais demais alguma estar aqui. mensagem final aí? Quer deixar uma mensagem pra galera que tá ouvindo aí? É sua vez, só deixa aí. Cara, eu quero dizer para você que está assistindo aqui que é jovem, né? Que você que escolhe os seus limites. Você que determina eles. Então sonhe grande. Sonhe grande, comece pequeno. Essa é a receita do sucesso. Bora. Vamos sonhar junto aí e realizar. Valeu. É isso aí, pessoal. Então, não esqueça aí de clicar no sininho aí, seguir o canal aí, compartilhar e até o próximo Wisecast. Até o próximo. Tchau, tchau.